Meus queridos alunos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta aqui com a nossa escola bíblica, Palavra Viva. Nosso curso de hoje é o ser humano e o seu destino. E nós já estamos chegando no final do curso, ok? Tem sido uma bênção poder compartilhar com vocês os estudos referentes a este curso e eu espero que você esteja gostando. Queremos esclarecer para você o projeto, o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Hoje o nosso tema é a lição número 7 e nós vamos falar sobre o espírito do cristão. E o texto básico que nós vamos usar está em Gálatas 5, 16 a 26. Nós não vamos ler agora, mas vamos estar fazendo citações no transcorrer da nossa aula, ok? A salvação de um pecador é um verdadeiro milagre. Você não concorda? Eu entendo que a salvação de um pecador é um milagre extraordinário. É algo fantástico. Nós observamos que o pecador não busca Deus. É Deus quem o busca e o salva. Eu costumo dizer que o maior interessado na salvação do ser humano é o próprio Deus. Afinal de contas, ele pagou o preço pela nossa salvação. A salvação é uma obra divina. Uma obra que a Bíblia chama de novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, né? E outros textos falam sobre o novo nascimento. Mas em João 3,3, Jesus diz que ninguém vai entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Então, é importante nascer de novo. Nada começa na vida de uma pessoa como cristão se não acontecer o novo nascimento. O novo nascimento é imprescindível para que uma pessoa seja transformada, liberta, curada pelo Espírito Santo. Este novo nascimento é uma obra efetuada pelo Espírito Santo. Então, o novo nascimento não é uma disposição mental. John Wesley falava muito sobre isso, né, que existem conversões que são meras disposições mentais, mas que não mudam o interior da pessoa, não mudam a sua natureza. A pessoa se torna religiosa sem uma nova natureza. Então isso não vai resolver a condição eterna dessa pessoa. Então, o novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo e o espírito daquele que é regenerado torna então a ter condições de assumir o seu verdadeiro papel. Você pode ver na sua Bíblia como que este fato é apresentado em 1 Coríntios capítulo 2, ok? Depois da aula você vai pegar a sua Bíblia e vai ler 1 Coríntios capítulo 2. E aí então você vai poder observar como é que este fato é apresentado. A Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito que nele está. Da mesma forma, argumenta o apóstolo, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Mas nós que somos salvos, não recebemos o Espírito do mundo, sim o Espírito que provém de Deus, e consequentemente podemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Em outras palavras, o nosso espírito recebe comunicações de Deus e dá-nos o conhecimento das coisas espirituais e divinas. Coisas essas que o incrédulo não conhece nem pode conhecer. Aqui nós vamos ver isso nos versículos 8 a 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Então, o Espírito, o nosso Espírito regenerado, ele recebe comunicações de Deus, ele conversa com Deus, ele se relaciona com Deus. E isso não vai acontecer de forma nenhuma na vida de uma pessoa não regenerada. O Espírito não regenerado
O espírito que não nasceu de novo, ele está morto para Deus e para as coisas de Deus, irmãos. Passando a carta aos Romanos, nós aprendemos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. De sorte que o espírito do cristão capacita-o a ter não só conhecimento das coisas de Deus, mas comunhão com ele. Então, com o espírito regenerado, nós podemos ter comunhão com Deus. Tremendo, não é? É extraordinário isso. E você precisa entender bem essa revelação. Você pode ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, se você nascer de novo. Esse fato é confirmado em várias partes da Bíblia. Isaías disse: como com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Isaías capítulo 26, versículo 9. O espírito daquele que é salvo pode ser despertado por Deus para tornar-se cônscio da vontade de Deus e sentir o desejo de fazer o que Deus quer. Esdras capítulo 1, versículo 5. Nós vemos que essa mesma prontidão de espírito havia nos discípulos no jardim do Getsêmani, apesar da fraqueza evidente da sua carne. Em Mateus 26, 41, Jesus diz: o espírito está pronto, a carne é fraca. Sabe? Então, falando o contrário, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto para fazer tudo aquilo que Deus quer que ele faça. Mas ele pode sofrer impedimentos por causa da fraqueza da carne. O espírito daquele que é salvo pode alegrar-se em Deus, apreciando as bênçãos que ele tem derramado sobre nós. Capítulo 1, versículo 47 de Lucas, quando Maria diz: o meu espírito se alegra no Senhor. Glória a Deus. O espírito de Maria estava alegre no Senhor, né? Pela notícia do filho que ela estava gerando no seu ventre, o Salvador de toda a humanidade. Que coisa tremenda, que alegria extraordinária que essa menina sentiu. E ela disse que essa alegria veio no seu espírito. Mas também esta alegria pode manifestar esta apreciação. Aliás, a pessoa que recebe essa alegria, ela pode manifestar essa apreciação servindo a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 9. Nós aprendemos ainda que o homem espiritual, isto é, o homem cujo espírito exerce a sua verdadeira função, compreende a mente do Senhor e reconhece a autoridade da sua palavra. 1 Coríntios 14, 37. Ele submete-se alegremente a toda a palavra do Senhor. Além disso, ele manifesta interesse no bem-estar espiritual dos outros. E procura encaminhar aquele que for surpreendido em alguma falta. Quer dizer, uma pessoa que tem um espírito regenerado, de acordo com Gálatas, capítulo 6, verso 1, ele não vai julgar as pessoas. Se ele for tratar com a pessoa em pecado, ele vai procurar encaminhar aquela pessoa para uma condição em que ela resolva o problema do seu pecado. Ele não vai massacrar a pessoa, julgar a pessoa, apontar o dedo para a pessoa, porque isso não é uma atitude concernente ao espírito regenerado, a um espírito que está cheio do Espírito Santo, né? Mas nós temos uma luta, irmãos. Porque talvez você vai dizer assim: mas, pastor Beto, eu estou entendendo tudo isso que você está falando, mas comigo nem sempre é assim. Às vezes, eu sinto que, apesar de eu amar a Jesus, gostar de Jesus, eu tenho umas atitudes que são humanas e que eu posso até dizer que são carnais. Então, o que está acontecendo? Bom, existe uma batalha, uma guerra dentro de nós, que é uma luta entre o espírito e a carne. Carne contra espírito. Então, há alguns perigos para o espírito do cristão. Nós já notamos como o corpo e a alma do salvo ainda sofrem as consequências do pecado.
E agora nós veremos que com o Espírito não é diferente. É verdade, não é diferente. Ele também pode ser impedido de exercer a sua verdadeira função. Como? Sim, o Espírito pode ser impedido de exercer a sua função dentro da nossa estrutura humana. O nosso Espírito, e agora estou falando de pessoas salvas, tá? Presta bem atenção. O Espírito regenerado, Espírito daqueles que já foram salvos, ele pode manter comunhão com Deus e dar-nos conhecimento das coisas divinas. Mas a carne cobiça contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Então, nesse capítulo 5 de Gálatas, nós vamos ver que há uma luta entre o Espírito e a carne, né? E Paulo diz que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e isso acontece para que nós não façamos aquilo que imaginamos que podemos fazer. Ou seja, ou a nossa vontade vai se inclinar para o Espírito, ou a nossa vontade vai se inclinar para a carne. A carne, nesse contexto, não se refere ao nosso corpo, não é essa carne aqui não. Mas sim aquela natureza perversa, pecaminosa, que está em cada ser humano. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9. A carne, ela controla o homem natural e quer também controlar o cristão. Isto dá origem a uma luta sem tréguas. É uma luta tremenda. E é a pior luta que um ser humano enfrenta. Há muitas pessoas que têm medo dos demônios. Eu não tenho medo de demônio, irmão. De verdade. Tenho. Eu tenho medo da minha carne. Os pecados da carne dão lugar para os demônios agir na minha vida. Sem as obras da carne, os demônios não têm força para agir na minha vida. Então eu luto diariamente contra as obras da carne. Contra o pecado. A carne, ela controla o homem natural. O homem natural, ele vive na carne. Mas o homem espiritual vive no Espírito. Por um lado, a carne querendo levar-nos ao pecado, e por outro lado, o Espírito Santo operando em nosso espírito, querendo levar-nos à comunhão com Deus. Graças a Deus, não precisamos viver escravizados pela carne, pois aquele que anda no Espírito não cumprirá a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos egoístas da carne. Então, queridos, nós precisamos aprender a andar no Espírito, certo? A nossa escola bíblica tem um curso que em breve será dado, chamado Como Andar no Espírito. Nós vamos dar esse curso aqui, porque você precisa aprender a andar no Espírito. Agora, qual é o futuro do Espírito? Já mostramos que o Espírito sai do corpo na hora da morte, Tiago 2,26. A Bíblia confirma isso em muitas passagens. Quando Estevão estava para morrer, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Atos 7,59. Ele estava, segundo o exemplo do seu Senhor, que também entregou o seu Espírito, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23, 46. Quando o Espírito sai do corpo, este morre. O corpo. Mas o Espírito continua vivendo. Salomão nos diz que ele volta a Deus, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Porém, isso não quer dizer que todos os espíritos estão no mesmo lugar. A Bíblia mostra claramente a sorte diferente dos espíritos dos salvos e dos espíritos dos perdidos. Nós vemos os espíritos justos aperfeiçoados participando nas felicidades da Jerusalém celeste, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 23. Na companhia de incontáveis hostes de anjos e na presença do próprio Deus. Por outro lado, nós vemos os espíritos dos que foram desobedientes nos dias de Noé,
reservados na prisão, em 1 Pedro 3,19, em castigo, aguardando o dia do juízo, de acordo com 2 Pedro 2,9. Na nossa aula anterior, na lição número 6, nós notamos que a alma torna a entrar no corpo na ressurreição. E agora podemos verificar que o espírito também volta ao seu corpo. Quando o Senhor Jesus foi à casa de Jairo, você deve se lembrar desse fato, quando Jesus foi à casa de Jairo, ele entrou no quarto onde a menina, filha de Jairo, jazia morta. Pegando na mão da menina, ele disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, conforme Lucas 8,55. O corpo sem o espírito está morto, Tiago 2,26. Mas logo que o espírito voltou ao corpo daquela menina, ela ressuscitou. Assim será na ressurreição dos mortos. O espírito retornará ao seu próprio corpo. Refletindo naquilo que temos observado até agora nesse estudo, só poderemos exclamar admirados: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, queridos, com isso concluímos a lição sobre o espírito do cristão. Então, nós sabemos que o espírito do cristão, saindo do corpo, o corpo morre, mas ele vai para um lugar maravilhoso de delícias com o Senhor. A Bíblia chama de Nova Jerusalém, a Bíblia chama de paraíso, tem vários nomes. E na próxima aula nós vamos fazer um estudo, na lição número 8, sobre Sheol e Hades. E você vai entender um pouco sobre o lugar ou os lugares para onde vão os mortos em Cristo e sem Cristo também. Ok? Então, fique ligado, não perca o próximo vídeo da nossa Escola Bíblica Palavra Viva e o curso O Ser Humano e o Seu Destino. Agora, eu gostaria de lembrar você a estar curtindo o nosso vídeo, ok? Curta o nosso vídeo. Ajude-nos a crescer. Sabe o que acontece? Quando você curte o vídeo, ou você se inscreve no canal, você compartilha o vídeo, você reage a esse vídeo, o YouTube entende que você está gostando, que o vídeo é relevante, é importante, e o próprio YouTube começa a nos indicar. Então, nós vamos ter mais seguidores, mais pessoas entrando no canal, mais pessoas recebendo esta palavra também. Então, por favor, não pense que isso aqui é apenas uma brincadeira. Isso é sério, nós queremos crescer, queremos alcançar muitas pessoas através do canal, e você, querido, participa conosco desse ministério apenas fazendo isso, dando um like, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando nas suas redes sociais, ok? Que Deus o abençoe. Pai, eu quero abençoar neste momento todos aqueles que estão ligados nesta aula, os nossos alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. Que o Senhor possa alcançar este coração e levar ao entendimento de que o Senhor tem um plano, um propósito para cada vida. Eu oro por aqueles que estão assistindo o vídeo e ainda não têm uma experiência de vida eterna, que eles sejam alcançados pela sua graça, sejam salvos e possam, a Deus, gozar das delícias que o Senhor tem preparado para os seus filhos. A eternidade nos espera e nós queremos entrar nela cheios da tua presença para desfrutar contigo da vida eterna que Jesus comprou para nós, morrendo na cruz, entregando a vida dele lá e ressuscitando para nos conceder o direito à vida eterna. Obrigado, Pai, que a tua graça e a tua bênção alcance cada aluno da Escola Bíblica Palavra Viva, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês e conto com
a sua participação no canal, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Fique com Deus e até a nossa próxima aula do curso O Ser Humano e o Seu Destino.